Então, primeira pergunta, então 3 minutos para perguntar. Então, eu tive que estudar bastante, porque pelo que eu estudei de você, eu vi que você é um cara que gosta muito de trabalhar com a verdade. E a sua corja, tudo de vocês é processar, processar, processar. Então, antes de qualquer coisa, não sou seu amigo, não quero ser seu amigo, não tenho nenhuma vontade de me tornar seu amigo, porque o que você faz com todos nós é querer mostrar para a sociedade que nós somos uma coisa que nós não somos. Mas a lei anti-Oruan quer proibir eventos de artistas que supostamente fazem apologia ao crime. Mas essa lei é uma tentativa populista de criminalizar nossa cultura, é óbvio, usando critérios vagos, subjetivos, individuais. Então, assim, a minha primeira pergunta, para você, o que é apologia ao crime? Você decide isso? Julgar uma cultura periférica? Eu queria... o que você acha das músicas do Racionais? Os filmes do Tropa de Elite, que relata tudo relacionado ao que é apologia. Porque eu vou te explicar uma coisa, antes de você responder. Quando nós, artistas, nós não fazemos apologia, Arthur. Nós somos cronistas, entende? Nós somos cronistas. Eu não pedi para nascer dentro da favela. Como o Pose não pediu, como o Oruan não pediu, como todos nós não pedimos. Então, ali, a gente vê o que acontece e mostra o que a mídia não mostra. Que são o quê? Os conflitos entre policiais e traficantes. Que no final, sempre a polícia sai como o quê? Como acerta. Estamos aqui pacificando e trazendo bem. Mas você não sabe que às vezes quando ele mata um traficante, ele pega aquele fuzil daquele traficante e vende para outra favela. E aí, o crime não para, só continua. Porque eu vou te falar, se realmente a intenção de todo mundo, a intenção, é acabar com o crime, a primeira instituição a acabar é a polícia. Porque a polícia literalmente vive do tráfico. Por quê? Tem esse negócio do herói e do vilão, Para eles é muito bom ter o caos, ter os problemas. Por quê? Porque deixa o povo automaticamente maluco por segurança, sedento por se proteger, mas ao mesmo tempo não tem um bom hospital. Isso aqui também é clichê, Um bom hospital, uma boa educação. Só que, pro seu lado, que já é um cara, querendo ou não, meritocrata, aristocrata, que está sempre aqui, é sempre de boa. Mas você nunca vai saber o que é ser favelado, o que é passar fome, o que é acordar com um tapão na cara da polícia, você indo trabalhar. Então, assim, essa série de coisas é o quê? A nossa vida. Então, o Jack Johnson fala do surf, a Ivete Sangalo fala do axé, eu posso dar N artistas. Nós somos cronistas, nós contamos o que acontecemos, somos jornalistas. E aí, quando nós fazemos isso da nossa forma, a gente é levado para uma outra conotação. Mas quando o Sylvester Stallone vem para cá, explode tudo, quebra tudo com fuzil. O tempo. Não, eu sei que ele vai só concluir. Quando na novela, no Tropa de Elite, mostra os caras armados. A própria música do Rap das Armas, só é um musicão porque tá no filme. Então um diretor elitista pode fazer um filme contando da nossa vida sem saber de nada. Mas nós, quando falamos da nossa realidade, a gente sai como bandido. Isso é hipocrisia? Isso é o quê? Aí 5 minutos para você responder e depois você tem a réplica. Primeiro lugar é o seguinte, eu acho que a gente nem deve se apegar tanto ao tempo, se ele quiser falar mais também, eu não tenho problema com isso. Sim. A pergunta dele, pra mim, a tua pergunta ficou um pouco confusa, cara, porque ela começou, Ele fez várias perguntas, ele fez uma pergunta, várias indagações. Eu prefiro assim, eu prefiro que fique mais solto, senão a gente fica engessado. Às vezes quer falar de um assunto, aí tá preso na pergunta. Então, sabe o que você faz, Arthur? Você abre o seu podcast. Estamos convidados. Cria suas regras, porque aqui vai ser assim. Falou, meu irmão? Pior que eu tenho podcast, só que não explode. Me ensina a ficar grande. Vamos lá. Ô, Ramel, mas vamos lá. Não é o seguinte, primeira coisa, eu acho que você começou numa coisa que é muito importante, que é o seguinte. Quem é que decide o que é apologia ao crime? Você falou que você está fazendo faculdade de História, você falou que você é um cara que você está estudando bastante, inclusive até te retruco. Quem hoje você acha que decide o que é apologia? É o Arthur? Quem que você acha que decide? Eu acho que ninguém tem que decidir nada, porque todo mundo tem que ter a sua vida.
Vamos lá, vamos supor que uma pessoa comete um crime, ela assassina outra pessoa. Quem determina que ela cometeu ou não aquele crime? Quem determina, no caso, é a justiça, ok? Eu já sei onde você quer chegar, pode continuar. Então, é porque é muito simples, cara. Na verdade, o projeto de lei, né, anti-Oruan, só uma coisa, quem protocolou esse projeto de lei? Foi a sua galera do MBL, né? Com justificativa no ECA, né? Onde que eles protocolaram esse projeto de lei? Pelo que eu tô vendo, pela Câmara de São Paulo, né? Muito bom, muito bem, vamos lá. A Câmara de São Paulo pode legislar sobre matéria penal? Você é o tipo de um cara que você é muito inteligente. E Obrigado, cara. nós aqui viemos falar sobre os seus contrapontos e os meus contrapontos. Porque se você quiser falar, querendo ou não, de uma parte jurídica, a gente pode fazer um outro podcast que aí a gente entra nesse mérito. O que eu quero falar é o porquê você persegue tantos pobres, tantos favelados, porque você fala, por exemplo, que na favela não tem nada de bom. E eu não quero só te ouvir, eu quero que você me escute também. Né? Tô escutando bastante. Né? Eu quero ser o mais pacífico possível. Por mais que eu sei que você gosta de incitar as pessoas, gosta de falar um monte de coisa, mas eu já estou acostumado com essas coisas já. Mas qual é o teu ponto? Vamos lá, voltando. Eu vou voltar no meu ponto, depois a gente volta tudo isso. Eu só quero que você não fica nesse jogo. Só fala o que você acha. Tá, vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, eu acho que a gente pode falar de tudo, tá? Vamos falar de tudo. Vamos falar de áudio da Ucrânia, vamos falar do trabalhador da carregadora de batata, vamos falar de tudo. Vamos falar de tudo. Eu acho que a gente tem bastante tempo para falar de bastante coisa, mas é que você começou falando do projeto de lei. O projeto de lei é o seguinte, cara. Você fez uma pergunta muito boa, que é: quem é que decide o que é apologia ou não? Não é o Arthur, não é a Amanda, não é nem o Kim, que é deputado federal, e ele poderia legislar sobre matéria penal. Existe um artigo no Código Penal Brasileiro, o artigo 287, que ele já define que apologia ao crime é crime. Então, o projeto de lei da Amanda anti-Oruan, ele é um projeto de lei somente administrativo. Ele impede que uma prefeitura contrate um show de alguém que a sociedade definiu que faz apologia ao crime. Não é a Amanda, esse artigo 287 existe muito antes da Amanda nascer, inclusive. Né? Então, nós não estamos nos colocando como censores ou como pessoas que vão dizer isso é arte ou isso não é. Não é a gente que decide. Não é a gente que decide. Existe um projeto de lei que fala o seguinte: a partir do momento que há apologia e não é a gente que decide, você não pode contratar. O projeto de lei é isso. Mas desde quando nós, né, do rap underground, precisamos do dinheiro do Estado para alguma coisa? Vocês nunca nos deram nada. Isso na verdade também, Esmi. Não. Você pode falar que foram MCs da GR6, tô dando um exemplo assim, das gravadoras que são grandes, da Sonar, caras que são potentes, que tem outro estilo de música. Mas a gente, no caso eu, Racionais, Facção Central, RZO, MV Bill, todos nós que batemos no sistema, a gente sempre é olhado de uma outra forma. A gente sempre vai ser olhado de uma outra forma. Porque agora você olha comigo. Eu vou cantar pra você uma música minha, que ela até foi colocada no meu processo que eu fui preso em 2010, chamada Vida Bandida. Ela conta a história de um cara que ele tentou ser tudo e ele não conseguiu nada. E aí eu vou te explicar aonde que o crime entra nisso dentro da favela. Porque existe uma ausência do Estado. Você deve saber muita coisa sobre crime organizado, mas você sabe como a primeira facção foi criada? Qual o viés dela? Por que ela foi criada? A primeira facção criminosa que existiu foi a Falange Vermelha. Foi na Ilha Grande, lá para a década ali da época da ditadura, onde ficavam os presos políticos, os subversivos e os presos que tinham uma tarja vermelha. E esses presos que tinham uma tarja vermelha, eles eram automaticamente perigosos. E dali, os caras criaram um grupo, né, com um viés. Sei que hoje é totalmente diferente, porque a sociedade evolui, o ser humano evolui, e a vida, aquela meta que os caras tinham de mente já não é como hoje, né? Mas os caras vieram com aquela pegada de, tipo assim, de Robin Hood, né? Como todo mundo fala no filme, né? Tirar dos ricos para dar para os pobres. Mas só que eles vieram para trazer uma ajuda que o Estado nunca trouxe. Para entrar num espaço ausente. Porque desde quando a escravidão acabou, que aconteceu a Guerra do Paraguai, existiu uma coisa chamada, que quase ninguém sabe. A primeira favela, gente, ela não é no Rio de Janeiro, não. Ela é lá em Canudos. Antônio Conselheiro era um cara que prosperava, assim a história me mostra, prosperava bastante, só que ele tinha que pagar indulgências para padres, para coroa, né?
E ele não quis pagar. A população de Canudos era 22 mil. O exército foi lá, tomou pau. O que eles fizeram? Pegaram, né, todos aqueles remanescentes da guerra, ex-escravizados, indígenas, sem lugar para morar, sem nada, e falou, ó, queremos que vocês vão lá matar aqueles desordeiros lá em Canudos, e se vocês conseguirem, vamos tomar uma providência de dar uma moradia, porque até hoje é o sonho do brasileiro ter sua casa própria. Os caras foram lá e fizeram uma chacina. Matou Canudos inteira. E por que favela? Favela é uma planta espinhosa, que vem da família das euforbiáceas e tal. Eu não quero entrar em biologia, nem ciência. E dali, eles voltaram com aquele, tipo assim, dever cumprido. Matamos os rebeldes que queriam se rebelar contra a República, né? Ou o Império, enfim. Naquela época já não tinha mais Império. Era mais já era a parte ali de Marechal Deodoro da Fonte. Não é que não tinha Império, ainda não tinha Império. Então é isso. Então tô certo. E eles voltaram, portanto, que a Cruz de Canudos, ela se encontra, né, nesse morro que eu vou falar. E nisso, a galera foi pro alto do morro. E toda vez eles iam no Palácio Duque de Caxias. E os caras lá do exército falavam, vamos tomar providência, vamos tomar providência, vamos tomar providência, vamos tomar providência. E aí nessa brincadeira toda, nesse desenrolar, as coisas foram andando e nada, e os caras lá numa condição sub-humana. Porque isso não é uma culpa minha, já é uma coisa que vem lá de trás. Desde quando os portugueses entraram aqui. O que eles fizeram? Eles dividiram, que é o que eles fazem maravilhosamente, é isso, dividir para separar. Porque eles sabem que todos nós juntos somos potência, a gente acaba com o país, porque é a gente que manda, não é política, não é ninguém. Nós, o povo, né? E eles fizeram o quê? Botaram os tupis e os guaranis para sair na porrada, né? E dali foram só enfraquecendo. E aí tomaram o nosso país de assalto. E aí, quando os pretos, os indígenas, tinham oportunidade de ter vida, não. Eles mandaram os imigrantes para cá. Estou um pouco contextualizando para você entender o gênesis, Sim, né, de tudo. eu entendo tudo. Né? Eu sei, mas às vezes o povo quer entender a contextualização do que nós vivemos até hoje, desde o começo do século XX até para cá. E aí eles dividiram, dominaram, aí os imigrantes que vieram para cá tiveram benefício de terra, aquilo tudo. Mas também, se eu for entrar, eu posso entrar também no outro argumento, que foi no caso do nosso amigo Luiz Gama, que tentou brigar pelas terras infrutíferas. E aí a princesa Isabel, safada, sem vergonha, gente, que vocês estudam na escola é mó mentira. Os portugueses, tudo safado. Tomaram o país de assalto. Já começou por aí. Dom João VI, quando vem pra cá, perdão, já veio no 7-1, porque ele deu uma volta no Napoleão Bonaparte. Mas o tempo estourou. Vocês querem que a gente tenha... Pra mim tá de boa. Vamos continuar. Eu tô, Então vamos fazer o seguinte. tô tomando uma aula de história aqui. Porque vai lá. a gente tem outro Resenha. formato aí que cada um tem uma hora e aí vocês gastam como você quiser. Então coloca esse esquema aí. Dá pra colocar? Dá pra substituir? Já que você interrompeu, eu acho que ele pode... Não. Deixa eu terminar de falar. Espera só um pouquinho. Por favor. Consegue? Vamos colocar cronológico. Corrido, põe corrido. Põe corrido. É pronto. aquele esquema lá. Sim. Tem os dois e cada um vai Não, falando. aí eu dou- e vai... Fica bem à vontade, eu eu acho que dou- tá bom assim. O que você acha? É o regressivo, Pra mim tá estoque de tempo. maravilhoso. Vambora. 50. É 60, pode ser. Bom, vambora. E a galera queria, né, cara, a terras infrutíferas para dar pro povo preto. E a princesa Isabel, junto com a rapaziada, falou, não, vamos assinar aqui, porque, poxa, se eles conseguirem, os abolicionistas conseguirem as terras, vai dar ruim. Então libera eles, sem voto, sem comida, sem roupa, sem nada. E aí os caras saem, aí entra na Guerra do Paraguai, vai até Canudos, e aí até se torna Morro da Providência, depois se torna Morro da Formiga, Morro do Paulo de Caeiro, Morro do Livramento, Morro da Favela, até se tornar Morro da Formiga. E hoje, a gente se encontra num país de 215 milhões, com 15 milhões morando na favela, e com uma população pobre, né? Nós somos 97,7% de pobre contra 0,3% de rico, né? Então, assim, eu acredito... A conta saiu errada, mas tudo bem. Não, então, Vai. se tiver o dado aí, gente... Não, 96, se você tá falando de 97% pobre, sobram 3% de ricos. Mas tudo bem, vamos lá. Mas Uma precisão só, vamos mas é a pirâmide, né, do iluminismo, né, que foi criada lá na França, lá aquela pirâmide bonitinha, né, que é os burgueses, o clero, o militar para meter a porrada na gente, os emergentes e nós que segura a base. Então, assim, desde esse início, cara, as culturas, elas foram sempre perseguidas, desde a capoeira. Por quê?
o governo sempre tinha medo de quando vê negros, pessoas periféricas junto, de ser revolução. E as pessoas nunca queriam revolução, as pessoas só queriam fazer seu trabalho, queriam fazer sua música. Então, assim, a gente vai passando o século e não muda, porque o samba sofreu a mesma coisa, sabe? Foi o lance da vadiagem, né? Aí entra a tia Ciata, que o samba ele só resistiu porque ela curou uma doença que o presidente Venceslau Braz tinha na perna. E aí o presidente falou, o que você quer em troca? Ela falou, quero que ninguém deixe atrapalhar meu samba. Quero que bote 2 seguranças seu para ninguém lá atrapalhar a gente. Aí daí surgiu, né, Santa Ciata, um beijo, mãe, te amo, né? E aí nós estamos até hoje, sofrendo as mesmas coisas. Então, assim, o que eu queria te perguntar... Opa! Caramba! Não, porque... Cara, essa foi a melhor introdução de pergunta que eu já vi na minha vida. Não tô brincando, porque, cara. Puta aula, vai lá. Não é aula não, pô, pelo amor de Deus. Porque você mesmo já falou que nós favelados, a favela não tem nada, é que a gente não sabe nada. E, tipo... Eu não falei isso, mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Vai lá. Cara, assim, se você quiser, eu até mostro. Eu tenho tudo anotado, porque você é um cara que gosta de prova, né? Você gosta de prova, né? Porque, infelizmente, o Álvaro Borba foi debater contigo frente a frente, tomou no toba. Mas você, pelo jeito, está bem melhor. Não, eu não sou nem melhor nem pior, querido. Bom, então. Eu sou apenas diferente. Aí agora, beleza. Qual relação, tá, real, entre o artista da periferia e o crime organizado tem? E quem comprova isso? E se essa lei não resolve nada na favela, que política envolvendo a cultura periférica você... Muito boa pergunta, cara. Obrigado pela pergunta. Então, em primeiro lugar, eu queria deixar claro que eu sou fã de Antônio Conselheiro. Não só isso, eu sou fã dos bandeirantes brasileiros, eu sou fã do Zumbi dos Palmares. Eu acho que a gente deveria ter uma cultura, inclusive, que fortalecesse essas figuras, né, como grandes heróis nacionais. E aí... Isso até me leva a uma questão que é um pouco mais direto ao ponto, tá, Mrs. Smith? Porque é o seguinte, eu vi que você tem todo esse conhecimento de história, achei bem bacana que você está estudando isso agora, é uma coisa bem legal. Eu queria saber se você tem alguma música em homenagem ao Antônio Conselheiro. Não. Mas você tem uma música aqui Sabe que é o seguinte... Não, deixa eu falar. Sabe por que eu não tenho música em homenagem ao Antônio Conselheiro? Porque eu só vim aprender agora. Ótimo, porque, legal. Porque, infelizmente, a escola que eu estudei pública tinha um ensino engessado. Ótimo. E é um ensino engessado que eles... não dão capacidade de discernimento pro brasileiro entender. Eu falo assim, cara, gostei da sua autocrítica, aqui, cara. O Ministério da Educação... Gostei da sua autocrítica, porque é o seguinte, Smith, eu acho que você vai até concordar comigo. O Ministério da Educação, ele coloca a bosta do ensino que só ensina o básico. É o contrário, básico. Na verdade é o contrário. Não ensina, porque assim, por que a gente não coloca... Por que a gente Smith, não coloca... é o contrário. A gente tem um Ministério da Educação que regula demais a educação e tem uma grade muito extensa. É o contrário. Eu não sou contra as escolas, mas... Você é um cara liberalista. Você é um cara contra as escolas. Calma, que você tá misturando uma série de conceitos. Vamos no Antônio Conselheiro, que eu gostei dessa parte? Vamos lá. Você falou muito bem do Antônio Conselheiro, eu amo a história do Antônio Conselheiro, eu acho que é uma história que a gente deveria fazer filmes, livros, poemas, músicas sobre ele. Você não tem uma música sobre ele, você aqui tá fazendo até uma autocrítica, porque até então você não o conhecia, ótimo. E aí você tem uma música que, na verdade, exalta um cara chamado FB e um cara chamado Mika, né? É o complexo da PEN, FB e o Mika. Calma aí, deixa eu terminar, calma aí. Muito bom. Vermelhão na veia, não tem alemão. A família CV, já te falei, é nós que tá. Tem G3, FAP, SIG, cita uma série de armas, etc. Só pra deixar claro, você contou uma história muito bonita do Antônio Conselheiro. Talvez eu esteja cometendo uma imprecisão, porque eu não conheço esses nomes como você. Mas FB não é o Fabiano Anastácio? Atanásio, desculpa. É ele? É ele, né? Sim. Fabiano Atanásio, ele foi condenado a 225 anos de prisão. Eu já sei da história toda, que ele derrubou o calma. Deixa eu molhar o bico aqui. Eu já sei de tudo. Você sabe, mas quem tá assistindo talvez não saiba. O MC Smith, que vem aqui falar que a cultura da favela é a coisa mais maravilhosa, que o funk é um movimento que não tem nada a ver com o crime organizado, ele tem uma música que enaltece um tal de FB. Vamos ver quem é o FB, vamos ver quem é a ficha do FB, né? Porque ele tá muito lindo aqui de terno, citando Antônio Conselheiro. O FB é um cara condenado a 225 anos de cadeia, responsável por derrubar um helicóptero da PM que matou 3 policiais durante uma invasão que ele comandou ao Morro dos Macacos, uma facção rival. O outro cara, que é o Mika, né, que é o Paulo Roberto de Souza Paz, ele basicamente foi responsável pelos pelos tribunais do crime até o ano de 2005. Ele, inclusive, foi o responsável pelo sequestro dos turistas chineses, que ficou bem famoso aqui no Brasil. Ele também estava no Morro dos Macacos, ele também foi morto na cadeia em 2020. Então, eu gostaria de saber, aí sim, qual a ligação do Antônio Conselheiro com esses criminosos? É a questão que o Antônio Conselheiro, eu estou falando de um fato histórico, de que o Estado usa sempre o seu povo para matar o seu próprio povo. E isso hoje não mudou nada. É polícia preto subindo na favela para matar traficante preto. Só que essa guerra, ela está muito além
de você, que não sabe o que é favela, e até de mim, que tive uma vivência. E agora eu vou te falar uma outra coisa. Na favela, existe 3 tipos de pessoa, tá? 3 tipos de pessoa. O conivente, que você vai até querer falar, né? Que o convivente e o sobrevivente, que é aquele, meu irmão, que faz de tudo para poder, junto com o convivente, sair dali e ter uma vida melhor. Só uma dúvida, a tua música é pra quem? Oi? A tua música é pra qual dos 3? Não, a minha música não é. A minha música conta a história. Conta história. Ué, o cinema, com o certeza. cinema não mostra o Pablo Deixa eu Escobar, perguntar uma coisa. não mostra o El Chapo, Deixa eu perguntar as uma coisa. pessoas aí não falam do Lampião. A gente já eu vai chegar tô lá. ali mostrando a minha A história. tua música tem companheiro. influência nas pessoas ou não? Você acha que a minha música tem influência?